Olá, meu nome é Alexandre Ribeiro, sejam bem-vindos a mais um tutorial do Design Expert. O módulo de desenho de escadas do Design Expert é um módulo que pode ser utilizado em complementariedade com outro tipo de software de cálculo estrutural. Muito basicamente o que ele vai fazer é o cálculo das armaduras necessárias para suportar uma escada em betão armado. Este módulo corresponde ao módulo de pago em relação aos módulos existentes disponíveis para o Design Expert para o ZWCAD, sendo que também existem outros módulos que podem explorar, que são completamente gratuitos e que funcionam como um add-on para o ZWCAD. Hoje vamos então ver esse módulo para escadas. Numa próxima oportunidade vamos ver outro tipo de módulos, sendo que em relação às escadas é possível fazer o cálculo estrutural, fazer o desenho de toda a pormenorização e toda a listagem de entidades, todos os varões e todos os elementos necessários em termos de estrutura, e depois no final podemos inclusivamente exportar essa informação toda para uma folha de cálculo. Para explicar o módulo de dimensionamento e cálculo e desenho de escadas no Design Expert, vamos utilizar o mesmo esquema estrutural que utilizamos em exemplos anteriores, ou seja, desta habitação temos a parte de arquitetura onde temos referência aos elementos estruturais. Aquilo que vamos fazer vai ser fazer o cálculo do botão armado e do aço utilizado para a concepção desta escada que aqui está. Selecionamos o comando Stair do Design Expert, este ícone que aqui está, e ele abre esta caixa de diálogo. Basicamente, nós temos de preencher todo este formulário para conseguirmos caracterizar corretamente a escada e para conseguirmos obter todos os dados necessários para o seu cálculo e, posteriormente, para a sua pormenorização em termos de desenho estrutural. Começamos por definir parâmetros relativos aos materiais, portanto clicamos neste ícone, podemos definir o tipo de betão que vamos utilizar e o tipo de aço que vamos utilizar. Se ele não existe nenhuma norma aqui já previamente inserida, podemos acrescentar as nossas próprias normas ou eliminar uma já existente. Portanto, normalmente isto está tudo standardizado, temos que no final fazer save e estas alterações ficam assumidas numa base de dados, numa biblioteca que podemos utilizar a posterior. Portanto, definimos que tipo de betão vai ser utilizado, que tipo de aço vai ser utilizado e o número de degraus que vai ter a escada. Portanto, eu vou colocar aqui 16 degraus e ele altera-me logo dinamicamente o desenho. E depois temos que definir vários parâmetros. Para começar, a largura da escada, que eu vou aqui ao desenho medir, e verifico que tem 1,5 m, ou seja, 105 cm. A altura de que vai vencer o vão de escadas, não sei se repararam, mas ao fazer estas alterações o desenho vai sendo alterado sistematicamente. Portanto, a altura serão 310 cm. Depois temos o flight corresponde ao lance de escadas, portanto ao comprimento do lance de escadas, que eu tenho que ir aqui medir ao desenho. Estes parâmetros, neste momento, estes formulários estão em língua inglesa, mas brevemente sairá a versão portuguesa com estes parâmetros todos traduzidos para a nossa língua nativa. Portanto, temos 4,5 m, venho aqui e substituo, 4,5 m, cá está. Thickness corresponderá à espessura da laje que suporta a escada, vamos pôr 20 cm. Ele lá está, alterou mais uma vez dinamicamente estes valores. E depois temos que definir que tipo de cargas é que vamos ter, portanto, cargas fixas e cargas dinâmicas, portanto, corpos mortos e corpos em movimento, digamos assim. Vou manter os valores que aqui estão. E depois que tipo de aço é que vamos utilizar em cima e em baixo, portanto, em termos de esforços. E, finalmente, vamos ter que definir as dimensões do top landing. Top landing será o patamar inicial. Atenção que é o seguinte, portanto, quando estamos a falar de patamar inicial, isso não quer dizer
que seja um patamar de chegada. Portanto, basicamente o patamar para efeitos estruturais, o que conta é a distância que vai desde o arranque do primeiro degrau até ao último elemento estrutural, ou seja, ao último pilar, que neste caso é 208 e 51, vamos considerar 209 centímetros. Portanto, aqui está, ele alterou também a dimensão. Depois, a espessura do patamar de chegada, 35 centímetros, e a largura do elemento de suporte, portanto, do pilar que está antes desse local. Ao desativarmos este botão, ele supõe que o patamar, portanto, é fixo, ou seja, não existe continuidade do patamar, ou então, se eu clicar, eu estou a entender que a laje tem continuidade para lá desse mesmo pilar, que é o que na realidade acontece nesta situação, portanto a laje continua para lá. Depois, na mesma coisa, no patamar de chegada, portanto vamos ter que medir a distância que vai desde o último degrau até ao primeiro pilar acima, portanto são cerca de 5 centímetros, vamos pôr aqui. Depois temos a espessura da laje de chegada, 35. Este pilar, obviamente, isto não estamos a falar de uma parede estrutural, estamos a falar de um pilar, portanto, isto teria aqui uma continuidade que aqui não se vê. Depois temos o elemento de suporte que também tem 30 cm, também é fixo, ou seja, existe continuidade desta laje para lá. Podemos atribuir fatores de segurança para as cargas fixas e para as cargas dinâmicas. Fazemos aqui o cálculo da escada, portanto ele a partir deste momento já assumiu o cálculo. E depois que tipo de varões é que vamos utilizar para efeitos de estribos. Depois clicamos em Settings e vamos passar ao dimensionamento da parte, portanto, do design propriamente dito. O que é que vai ser gerado propriamente no Design Expert. Começamos pelo Bar Dimensions, portanto o Rounding Bar Dimensions. O Rounding corresponde às dimensões de desperdício. Portanto, o Bar Dimensions tem a ver com o corte do aço, ou seja, uma percentagem de erro no caso do corte não ficar feito nas devidas condições. E o Bar Length, portanto, uma percentagem que adicionamos ao comprimento total do aço por causa das dobragens, não é? O número inicial da numeração das peças, como já vimos noutros sistemas, só para relembrar, basicamente, se eu tivesse medido já vários pilares e várias vigas e já tivesse neste tipo, sei lá, 25 tipos de varões diferentes, portanto eu iria começar aqui a partir do número 26, portanto, para manter a numeração que tinha feito até agora. Depois tenho o Bill of Quantities, portanto a lista de quantidades, e o Bending Schedule, portanto a listagem de todos os elementos de aço que vão ser utilizados para efeitos de ferragem, portanto pelo ferrageiro, para que ele não tenha que aceder aos desenhos de pormenorização final para, portanto, facilitar a sua vida em termos de trabalho. Depois, que normas vamos utilizar? São as normas standard, portanto aqui estamos a falar dos eurocódigos, ou se são as normas inglesas, e ele logo rapidamente desativa uma série de ícones. E para onde vamos fazer a exportação? Portanto, podemos fazer a exportação dos desenhos quer para o ZWCAD, quer para o AutoCAD, portanto eu vou manter ZWCAD. Que tipo de ancoragem é que vai ser feita da escada relativamente aos elementos estruturais adjacentes? Portanto, podemos fazer, colocar as barras de tensão na zona de tensão ou na zona de compressão. Portanto, isto aqui é utilizado sobretudo nas zonas sísmicas, aqui portanto, na área normal. Depois, se vamos começar com as U-bars, U-bars pressupõe que as barras de início vão fazer uma curvatura que fecha, ou se vão ter continuidade para o lado de lá, portanto estamos a falar nos varões, se eles vão ter continuidade ou se vão dobrar e ligar assim aos elementos que estão adjacentes. Depois, portanto, o recobrimento de betão que vai ser utilizado, a escala de desenho que a gente pretende que apareça ao pormenor, o tamanho do texto e as unidades de desenho. Eu vou começar por criar aqui um fecheiro novo, portanto vou colocar no ZWCAD o pormenor no outro fecheiro, faço Draw e cá está então o meu pormenor das escadas. Portanto, eu desativei o botão do U-Bar, vamos aqui pôr novamente
para vermos, praticamente não se nota diferença nenhuma. E depois, no final, se nós quisermos, como existe aqui muito desenho encavalitado, eu posso colocá-lo por outra disposição, por exemplo assim, para não interferir com outro tipo de desenho. Portanto, cada um destes elementos tem um grip que eu posso deslocar, ligar ou desligar o ortho para mover numa ou noutra direção e, portanto, fazer esse tipo de rumo do desenho antes de exportar estes elementos para o ZWCAD. Agora, basta-me clicar no ícone do ZWCAD, definir um ponto de inserção e automaticamente ele gera-me o desenho em CAD. Depois de já ter feito todo o trabalho de desenho deste elemento estrutural, agora o que eu posso fazer é também obter os dados necessários para efeitos de medições e de orçamentação. Como é que isso se faz? Muito simples, vou buscar aqui o ícone do comando bar schedule, clico neste ícone, seleciono todos os elementos estruturais que fazem parte do projeto e ele vai fazer a filtragem de tudo que são elementos dos outros que estão no desenho e outros elementos que não fazem parte dos elementos de aço. Confirmo. E ele vai-me criar então uma lista de quantidades de todos os elementos de aço que são utilizados, portanto, o seu número, o seu tipo de dimensionamento de diâmetro, portanto, que é este utilizado a nível nacional, o diâmetro de cada um desses ferros, o comprimento de cada um deles, o peso de cada um desses elementos e o peso total. No final, clico em Draw, posso desenhar esta tabela dentro do ZWCAD, conforme aqui podem ver. Este será um elemento que pode ser utilizado para nível de ferrageiro, portanto é praticamente uma cópia do que já aqui está, mas também posso fazer o seguinte, que é fazer um save CSV e criar um elemento estrutural, portanto colocar uma listagem de todos os elementos que compõem este elemento estrutural numa folha do Excel. Portanto, eu basicamente depois podia fazer o somatório de todo este ferro e obtia todo este aço e obtia praticamente, tendo o valor do custo por quilograma do aço, obtinha então o preço de todo o aço necessário para este elemento estrutural. Sobre o módulo de escadas no Design Expert é tudo, espero que tenham gostado. Voltaremos brevemente com mais tutoriais para o Design Expert. Se tiverem eventualmente alguma dúvida ou se quiserem que a gente desenvolva algum tipo de tutorial dentro do Design Expert ou para o ZWCAD, por favor enviem um e-mail para arquitectoalexandre@gmail.com. Muito obrigado pela disponibilidade e por terem visualizado este vídeo até ao fim. Até uma próxima.